Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius e seja bem-vindo a mais um vídeo do curso de Estática do canal Engenharia Hardcore. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as unidades de ângulos, tá? Então, o que são graus, o que são radianos e o que são grados, esses últimos aqui especialmente porque você encontra na sua calculadora e você não pode errar na hora de deixar a sua calculadora em graus ou radianos, tá? Então você precisa saber o que são as três unidades. A primeira unidade, graus, é a mais conhecida de todo mundo, ou seja, a gente sabe que se eu tiver um círculo, um ângulo que representa uma volta, ele vai ter 360 graus, tá certo? Graus a gente representa com esse círculozinho acima aqui do número. Então, isso daqui representa 360 graus, o ângulo de 360 graus, tá? A gente tem outros ângulos importantes, como o ângulo reto, e o ângulo reto a gente sabe que é um ângulo de 90 graus. A gente tem a meia volta, que são 180 graus. E a gente tem a metade do ângulo reto, que são 45 graus, tá? E aí os outros ângulos aqui, tem outros ângulos também, mas esses aqui acho que são os mais evidentes aqui, tá? Então, essas são as representações desses ângulos aqui em graus. Como que eu represento esses mesmos ângulos em radianos? Pessoal, vocês têm que lembrar que o radiano, ele é uma medida de ângulo que acontece assim, ó. Se eu tiver um círculo aqui, imagine que isso é um círculo. Evidentemente nada perfeito, mas é um círculo. Esse círculo ele tem um raio, que é a medida do centro do círculo até a sua circunferência. Isso é um raio, tá? Eu vou pegar um raio desse daqui e vou colocar sobre a circunferência. Vou entortar ele um pouquinho aqui, ó. Certo? Vou deixar um raiozinho torto aqui. E esse ângulo aqui que a gente mede, onde o arco descrito pelo comprimento de um raio vai me dar esse ângulo aqui é exatamente o ângulo de um radiano. Radiano porque é o ângulo que vai ser dado pelo comprimento de um raio na circunferência do meu círculo aqui, tá? Então, 360 graus, se a gente fizer esse ângulo em radianos, isso daqui vai dar pra gente um ângulo de 2π radianos. Radiano a gente representa assim, ó, com a palavra rad, R-A-D, tá? Vamos fazer o simples aqui primeiro. Se uma volta é 2π radianos, meia volta tem que ser metade de 2π radianos. Então, meia volta, ou ângulo de 180 graus, é igual a π radianos, tá? É bom você saber essas coisas para você converter os ângulos aqui. O ângulo reto, ele é metade da meia volta. Então, se a meia volta é π radianos, o ângulo reto, ele é dado por π sobre 2 radianos. E o ângulo, que é metade do ângulo reto, que é 45 graus, ele tem que ser metade do ângulo reto. Então, se o ângulo reto é π sobre 2, metade do ângulo reto, ou o ângulo de 45 graus, são π sobre 4 radianos. Tá? Não é muito bonito a gente representar os ângulos com π assim, mas quando você está trabalhando com senos e cossenos, em uma matemática mais avançada, por exemplo, em cálculo, você vai precisar utilizar os senos e cossenos em radiano. Tá? Então você precisa saber exatamente esses ângulos aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre os graus, mas é muito importante, é o fato de por que o ângulo de uma volta ele é representado por 360 graus, tá? Esse ângulo de uma volta é representado por 360 graus porque normalmente a gente quer dividir esse círculo aqui em 2, 3, 4, 5 pedaços, 8 pedaços, enfim. E o número 360, se você
observar os divisores desse número, você vai perceber que 360 ele é divisível, evidentemente, por 1, mas ele é par, então é divisível por 2, ele é divisível por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 não. Ele é o 7 é o único número entre 0 e 10 que ele não é divisível. Mas ele é divisível por 8, ele é divisível por 9 e ele é divisível por 10, tá? 11 também não, mas aí, como tem 2 e 6 aqui, você sabe que tem 12 e assim por diante. Então, se eu quiser dividir o meu círculo em 2, por exemplo, eu vou ter duas partes de 180 graus. Se eu quiser dividir em 3, 3 partes de 120. 4, 4 partes de 90. 5, eu vou ter 5 partes de 72. 6, eu vou ter 6 partes de 60 graus. 8, eu vou ter 8 partes de 45 graus. E 9, eu vou ter 9 partes de 40 graus. E 10, vou ter 10 partes de 36 graus, tá? Então, como ele é divisível por todos esses números aqui, qualquer um desses números que eu quiser fazer essa quantidade de divisões, eu vou ter um número inteiro de graus aqui, tá? E isso é útil quando você quer dividir o seu círculo em um número n de fatias. Infelizmente, o 7 não ficou aqui, porque se eu deixasse o 7 também, esse número ia ficar um número muito grande, perto de 2.500, tá? Então eles mantiveram 360 aqui. Deve ter alguma razão histórica para o 7 ficar de fora também, mas eu desconheço. Mas voltando aqui. Se eu for olhar para os grados agora, os grados eles são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque o ângulo de uma volta, que tem 360 graus, ou 2π radianos, ele é um ângulo de 400 graus. E a representação de grado é essa daqui, ó, GON, tá? Esse número de 400 aqui, no século XIX e no século XX, no comecinho do século XX, era proposto que ele substituísse os graus, mas todo mundo já estava acostumado a trabalhar em graus, e vamos combinar que esse número de divisões aqui é muito mais útil do que o do 400, que não tem tantos múltiplos aqui, por exemplo, 3, 6 e 9, tá? Então, eles decidiram manter os graus e os radianos mesmo. Vamos olhar aqui, ó, meia volta, que são 180 graus, tem que ser 200 graus. O ângulo reto, que são 90 graus, tem que ser 100 graus. E o ângulo de 45 graus, que é metade do ângulo reto, tem que ser o ângulo de 50 graus. Tá certo? Esses grados aqui dificilmente a gente vai usar. Eu particularmente nunca usei, tá? Mas radianos e graus você vai ter que usar muito. E você tem que sempre ficar atento lá na sua calculadora em que unidade que você está trabalhando, porque você vai calcular senos e cossenos, e se você tiver na unidade de ângulos errados, você vai ter os seus senos e cossenos errados, e aí os seus resultados vão estar todos errados, tá? Então agora a gente vai para a calculadora, e eu vou mostrar para vocês aonde que a gente encontra essa configuração e como que a gente mexe nessa configuração. Então, pessoal, aqui na nossa Casio, o que a gente vai fazer? Olha só, eu estou mostrando a Casio porque é uma calculadora extremamente confiável e ela não é tão cara, tá? E você encontra em qualquer lugar aí, tá? Muita gente tem. Eu, inclusive, quando eu fiz o meu curso de engenharia, depois de um certo ponto, eu simplesmente parei de usar HP porque primeiro que ela consumia muita pilha e depois que ela é um canhão e ela acaba te atrapalhando para você fazer algumas coisas que na Casio você tem muito mais controle para fazer, tá? Então aqui na Casio você tem que prestar atenção nesse Dzinho que está aqui em cima, ó. Porque o D ele vai te dar a unidade de graus que a calculadora está trabalhando. Então olha só, se você apertar o botão Mode aqui, ó, uma vez, duas vezes, aparece a opção 1 DEG, opção 2 RAD e opção 3 GRA. E aqui o pessoal se confunde muito, porque se você pegar a opção 1, que é DEG, isso aqui é graus, tá? De 0 a 360 graus para dar uma volta. Então o DEG é o graus, porque isso aqui vem do inglês, que é o degree, tá certo? Então você tem que usar o DEG se você estiver fazendo contas em graus. Muitas vezes você vai precisar fazer sua conta em radianos, não em graus. Então você vai lá de novo.
molde duas vezes, e aí você vai utilizar a opção 2, que é radianos. Quando você faz isso, aparece um R aqui em cima, tá vendo? Ó? Que está indicando que a sua calculadora está em radianos, tá? Isso aqui é importante na hora de você fazer sua conta, porque uma volta agora é um ângulo de 2π radianos, não um ângulo de 360 graus mais. Então, se você for calcular o seno e o cosseno de um ângulo, a sua calculadora está entendendo que aquele ângulo está em radianos, não está mais em graus, tá? E muita gente zera provas inteiras porque esquece de passar a calculadora para radianos ou para graus. A gente tem uma terceira opção aqui, ó, no mode aqui, ó, que é esse Gra. E é aqui que o pessoal se confunde. Gra vai aparecer um Gzinho aqui em cima, mas isso aqui não é graus, tá? Essa unidade de ângulo aqui chama grados. Grados. E um grado, para você dar uma volta, né, um ângulo de 360 graus, é a mesma coisa que 400 graus, tá certo? Muito pouca gente usa essa unidade, mas ela tá aí na calculadora e você tem que tomar cuidado, tá? Porque quando você for fazer a conta, se você fizer em grado, um seno, um cosseno em grados, ou um arco tangente, sei lá, você vai obter alguma coisa aí que é próxima, mas é diferente do seno, cosseno, seu tangente ou arco tangente em graus. E isso também pode te gerar resultados errados aí numa prova ou numa coisa assim, tá? Então, olha só, molde duas vezes e aí você escolhe lá o que você quer trabalhar na sua calculadora. Normalmente, trabalha em graus ou em radianos, tá bom? Por favor, não errem isso na sua calculadora, tá? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Se você for novo por aqui, se inscreve no nosso canal e fique atento aos novos vídeos do curso de estática do canal Engenharia Hardcore. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço a todos.